docinhos, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um bolo tendência, um bolo que muita gente faz, que não sai de moda, que é o bolo de unicórnio. Aquele bolo todo colorido, cheio de rosetinhas, com chifre, com as orelhinhas do unicórnio e tudo que a gente tem direito. Então, se você não quer perder esse conteúdo, se você já gostou do tema, já deixa aquele like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque rola conteúdos assim de confeitaria, conteúdos ensinando vocês a confeitar bolo quase todos os dias aqui no canal, tá certo? Então já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E sem mais delongas, bora lá conferir! Vou começar colocando um pouquinho de meu chantininho aqui já hidratado na minha manga de confeitar. O chantininho hidratado é aquele chantininho, gente, que ele fica bem lisinho. Ele fica bem fácil da gente estar decorando o bolo, tá bom? Ele não fica poroso, não fica cheio de bolinhas, nem nada disso. Ele fica bem lisinho. Se você bater o seu chantilly, ele ficar todo poroso, cheio de bolinha e não ficar lisinho o suficiente, é só você hidratá-lo. Há 3 formas de hidratar o chantininho que eu utilizo. A primeira delas que eu mais utilizo é com creme de leite. Eu coloco um pouquinho de creme de leite já no meu chantininho batido, aos poucos, tá? E vou misturando até ele ficar bem lisinho e fácil de trabalhar. Bem aos poucos, para não perder o ponto e nem ficar muito mole, tá bom? A outra maneira é você hidratar com chantilly na forma líquida, né? Antes de bater, vai colocando um pouquinho de chantilly, mexendo aos poucos. E também tem como colocar leite condensado. Mas as 3 maneiras, eu prefiro colocar o creme de leite. Dá super certo também, tá bom? Aí eu coloco aqui na minha manga de confeitar. E com a ajuda da manga de confeitar, eu vou girando a bailarina e vou espalhando o chantilly por todo o bolo, sempre tentando manter a mesma camada, sempre tentando evitar de deixar espaços, tá bom? Para poder ficar um acabamento bem legal no bolo. Na parte superior eu venho com a minha espátula mesmo e vou alisando o meu bolo dessa maneira, ó. Vou passando aleatoriamente, depois a gente preenche, tá bom? Não precisa ficar pensando nas imperfeições, nem ficar com muito detalhe, que agora é só mesmo a gente cobrir o bolo de chantininho. Aí, depois que eu passei o chantininho já por todo o meu bolo, eu vou vir com essa espátula de textura na parte lisa, tá? Na parte reta, e vou girando a bailarina e vou passando a espátula de textura para poder alisar esse chantininho, tá bom? Depois que eu passei a primeira vez, ele fica alguns buraquinhos, algumas imperfeições, buracos que eu deixei na hora de passar o chantininho, tá bom? Por isso que é importante deixar o mínimo de buraco possível, porque aí depois você não precisa preencher. Mas ficando buraco sem nenhum problema. A gente vai preenchendo, né, com a espátula de mão, esses buracos que ficaram, e eu venho de novo com a minha espátula de textura e alisando o bolo. Por que que é super importante o chantininho tá bem texturizado, né, tá bem hidratado? Porque aí você não tem dificuldades nessa hora, ele vai ficar um acabamento bem lisinho, tá vendo? Não vai ficar poroso, não vai ficar com bolinhas o seu chantininho. Então, por isso que ele tem que estar bem hidratado. Agora, eu venho aqui para arrumar as bordinhas, puxando de fora para dentro e vou puxando bem delicadamente com a espátula, com a mão bem leve, tá, pessoal? Tem que ser a mão bem leve. Vou puxando para o centro do bolo e girando a bailarina com bastante cuidado e o chantininho sempre muito bem hidratado, para assim ficar mais fácil e dar um acabamento mais uniforme para o nosso bolo. Agora que eu separei um pouquinho do meu chantininho, tá bom? Ele não precisa estar hidratado, porque eu tô colocando corante em gel na cor rosa. Então, às vezes, quando a gente coloca o próprio corante em gel, ele já é uma forma de hidratar o chantininho também, tá bom? E não é preciso colocar mais nada. Então, você primeiro tinge o seu chantininho da cor que você precisa, né? Caso você não vá utilizar o branco. E depois, se mesmo assim ele ficar poroso, aí sim você pode colocar ou creme de leite, ou leite condensado, ou o próprio chantilly líquido, tá bom? Mas primeiro sempre coloca e depois vem hidratando ele se necessário for, tá certo? Sempre utilizo o corante em gel, nunca corante líquido, porque pode perder o ponto do seu chantininho, e nunca corante em pó, porque eu não acho que ele tem um bom acabamento, eu não gosto, utilizo sempre corante em gel.
Coloquei o meu chantilly na minha manga de confeitar, tá bom? Manga ou saco de confeitar. E tô utilizando no meu saco de confeitar o bico 1M da Wilton, tá certo? Pra poder tá fazendo essas rosetinhas. As rosetinhas é bem simples, é só você fazer uma pitanguinha e dar uma volta nessa pitanguinha. Vou fazendo as rosetinhas de forma aleatoriamente no meu bolo, tá bom? Eu vou fazer como se fosse a crina, né, do unicórnio, de ladinho. Eu vou fazer primeiro na parte do centro, depois eu vou puxando na lateral, na minha lateral do meu lado direito, tá certo? Mas vocês podem puxar do lado que vocês acharem melhor. Eu tô fazendo dessa maneira, primeiro eu faço na cor rosa e eu vou fazendo depois as outras cores, tá? Tem gente que prefere usar 3 ou 4 sacos de confeitar e já colocar cada cor em um saco. Eu não, primeiro eu faço a cor rosa, porque da cor rosa eu consigo estar fazendo outras cores e aproveitar o mesmo chantininho que sobrou e às vezes até o mesmo saco de confeitar. Agora que eu já separei mais um pouquinho de chantininho, é que eu tô fazendo a cor amarela, tá bom? Também com o meu corante em gel, chantilly não estava hidratado, então primeiro eu venho com a cor e depois que eu coloquei a cor, vi que não precisa hidratar, vou colocando o corante aos poucos, até chegar na tonalidade que eu desejo, né? Coloco um pouco, se eu achar que tá muito claro, eu coloco mais um pouco, se eu achar que tá muito escuro, é só colocar um pouco mais de chantininho branco. Mas para não correr o risco de ficar muito escuro, eu vou colocando sempre o corante aos poucos até chegar na tonalidade que eu desejo. Vou colocar o meu chantininho na cor amarelo também no meu saco de confeitar com bico 1M e vou estar fazendo outras rosetinhas próximas às rosetinhas rosas que eu já havia feito, tá bom? Vou colocando de forma aleatória, não tem regra, não tem lugar certo. Todas as vezes que eu faço esse mesmo bolo, eu sempre coloco de formas diferentes, tá? Então não tem como eu ensinar a vocês o lugar certinho para colocar. Eu vou colocando de forma aleatoriamente, onde eu vejo que tem um buraquinho, que eu acho que vai ficar legal, e vou sempre fazendo e deixando espaço, porque eu sei que eu vou colocar outras cores. E assim eu vou fazendo. Então, aqui agora eu volto a pegar aquele chantininho rosa que tinha sobrado um pouquinho e coloco um pouquinho de corante na cor azul. Porque o rosa com azul eu vou estar transformando em roxo ou dá pra fazer lilás também, tá bom? Se você colocar mais corante na cor azul, ele vai virar mais para um roxo. Se você deixar mais um rosa mais concentrado e colocar pouco azul, vai ficar um lilás, conforme que eu tô fazendo, tá bom? Coloquei aqui no meu saco de confeitar com meu bico 20 da Wilton, que é um menorzinho, tá? É tipo um M, só que ele é menorzinho. Aí dá pra fazer essas rosetinhas menores e vou também colocando de forma aleatoriamente no meu bolo, tá bom? Sempre colocando em todos os lugarzinhos e deixando espaço, porque vai vir mais uma cor nesse bolo ainda. Porque o unicórnio, ele é bem colorido, né, docinhos? Agora aqui eu separei mais um pouquinho de chantininho e nesse chantininho eu coloquei o corante em gel na cor azul turquesa, tá bom? Se você não tiver o chantininho, o corante em gel nessa cor ou não encontrar, é só você estar colocando azul com um pouquinho de verde, tá bom? Que ele fique esse aspecto tipo cor de mar, azul de mar, tá bom? Ou tem gente que chama também de verde turquesa, verde Tiffany, tá bom? Dá certo do mesmo jeito. Vou com o meu bico 20 da Wilton, que é o mesmo que eu utilizei na cor lilás. Eu faço algumas rosetinhas e depois eu venho com algumas pitanguinhas em cima do meu bolo, preenchendo aqueles buraquinhos bem menorzinhos que ficam, entendeu? Deixando ele um pouco mais afeminado. Então, agora aqui eu tô utilizando um pozinho para decoração cristal, tá bom? E vou estar diluindo ele um pouquinho de álcool de cereais, onde você pode estar utilizando também vodka ou cachaça, tá bom? Eu vou estar colocando aqui na minha bombinha com caninho dentro e vou estar borrifando no meu bolo. Ele vai dar um brilho, vai ficar todo brilhosinho, tipo cintilante, fica bem legal. No vídeo não dá pra ver com muito detalhes, mas pessoalmente fica muito, muito legal. Dá uma diferença enorme para o bolo. E detalhe, o álcool ele não fica com cheiro, não fica com gosto, nem o álcool de cereais, nem a vodka, nem a cachaça, tá bom? Porque o próprio álcool ele evapora, só vai ficar o brilho mesmo. Agora eu venho aplicar na parte de papelaria, tá bom? Essa parte é de papel, não é comestível, é o topo de bolo. Vem aplicando o olhinho do unicórnio. Repare que já tá ficando muito, muito lindo. Já fica a crina do unicórnio, tudo certinho. Aplica com muito cuidado, eu sempre vejo o distanciamento, o lugar certinho pra colocar. Aí coloca o chifre bem no meio da cabeça, né? Do unicórnio, na verdade, é no meio do bolo. E as orelhinhas sempre ao redor do chifre, né? Uma de um lado e outra do outro, obviamente. E assim vai ficando já um charme. Mas pra completar esse bolo, eu ainda quero colocar umas pérolas na base dele. Pra dar um acabamento, mas
ele por assim só já está ótimo, fica a critério de cada uma de vocês, tá bom? Eu resolvi colocar essas pérolas, são chocobol, comprei chocobol na cor branca e utilizei o pozinho para decoração na cor Nacar. Aí ele fica esse aspecto meio perolado. E vou estar colocando com a ajuda dessa pinça, a pinça própria para decoração de bolo, mas se você não encontrar, pode utilizar uma pinça convencional para sobrancelha, mas desde que você compre uma só para confeitar. Esterilize ela direitinho, utilize ela só para cozinha, tá certo? Aí, com a ajuda da pinça, a gente vai aplicando no bolo. Vou colocar só aqui na base mesmo, só para dar um acabamento. Eu achei que ficou bem legal. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. E assim finalizo o meu bolinho de unicórnio. Então é isso, docinhos. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esquece, já clica no like, tá certo? Para poder me ajudar e me incentivar a trazer mais vídeos aqui pro canal. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, dicas para os próximos vídeos, o que você tiver dúvida, que eu vou tentar responder todos vocês, tá certo? Se você gostou do vídeo, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever para você ficar ligado com todos os conteúdos que a gente está postando por aqui, tá bom? Muita dica legais para vocês. E se você ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, tanto o meu Instagram pessoal, que é @QLSP. Por lá eu posto um pouco mais do meu cotidiano, da minha vida, e meu Instagram da confeitaria, onde a gente posta mais os nossos trabalhos, tá certo? Que é @confeiteirakelly. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!